mas há situações que é para Deus fazer. Olá, a paz de Cristo Jesus para você que me assiste, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal. A nossa reflexão de hoje está em Jó, capítulo 42, verso 10, quando Deus restitui tudo que um homem tinha e que as circunstâncias o tomou, Deus restitui a vida de Jó. Esta passagem está registrada no versículo 10 do seu capítulo 42, onde vai dizer assim: E o Senhor restituiu a Jó tudo o quanto ele tinha antes. O que me chama a atenção neste texto é que a palavra de Deus aqui irá dizer que Deus restitui em dobro o que Jó tinha. Jó havia perdido os teus bens, Jó havia perdido os teus filhos, Jó havia perdido a sua saúde. Jó estava nas cinzas. E para piorar, aparecem alguns supostos amigos para debater com Jó. Mas mesmo diante das cinzas, Jó se mantém fiel a Deus. Eu não sei qual tipo de cinzas você está vivendo. Eu não sei qual é o tipo de lamento a qual você tem passado. Talvez há situações em que o dinheiro não resolva. Por mais bem-sucedido que você seja, talvez na vida pessoal, talvez você tenha um carro caríssimo na garagem, o carro dos seus sonhos. Talvez você more numa casa maravilhosa. Talvez você seja dono de uma propriedade a qual você se sentiu assim seguro financeiramente, se sentiu estável. Mas no meio disso tudo, você esteja passando por um momento em que o dinheiro não pode resolver a sua situação. Talvez a sua tristeza maior seja não estar vendo a tua família na presença do Senhor. Talvez a tua tristeza, o seu lamento é não poder ver a sua esposa na presença do Senhor. Talvez você que está me assistindo está com um filho fora da presença do Senhor, uma filha fora da presença do Senhor, ou talvez você tenha, assim como Jó, sepultado um filho. E para piorar, a sua própria esposa ou o seu próprio esposo ainda se levanta contra você. Talvez você esteja passando por uma situação onde o seu próprio cônjuge tem se levantado contra a sua vida, contra o seu ministério, tem questionado a sua integridade espiritual, porque nos dias atuais, lamentavelmente, o diabo sempre envia os seus soldados, os teus anjos, os anjos do inferno, para questionar a integridade espiritual de um homem ou de uma mulher de Deus. Mas eu tenho algo aqui para te dizer. Mantenha-se fiel, independente das circunstâncias. Deus, ele vai te honrar. Mantenha-se fiel aos propósitos que Deus tem na sua vida e ele vai te honrar. Não abra mão do propósito. Não abra mão do propósito que Deus tem para você. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os pensamentos de Deus não podem ser
frustrados. O povo de Deus estava na Babilônia. E mesmo assim, Deus usa o profeta Jeremias para confortar o povo, onde Deus vai dizer: eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós. É pensamento de bem e não de mal. Está lá em Jeremias capítulo 29, no verso 11. Então, mesmo o povo de Deus estando naquela situação, debaixo daquele jugo, Deus estava cuidando do povo dele. Há situações que enfrentamos que é para moldar o nosso caráter. Para moldar o nosso caráter. Há situações que não é para que nós entremos em desespero. Tem pessoas que pensam em tirar até a própria vida. Não. Perde a vontade de viver. Não. Deus, ele te coloca numa situação. Ele te coloca numa circunstância. Porque ele te conhece. E ele sabe que mesmo diante das piores situações, das piores circunstâncias, você será fiel a ele, assim como Jó. Não temas, levanta a tua cabeça. Levante a tua cabeça. O que você pôde fazer com as tuas forças, você já fez. Mas há situações que é para Deus fazer. É para Deus fazer. A situação de Jó, depois que ele perde tudo, perde a tua família praticamente, perde a saúde, amigos, supostos amigos, ainda faz até uma presunção achando que ele está naquela situação porque ele pecou contra Deus. Olha a situação que Jó passou. Teve a sua integridade espiritual confrontada. Mas aquele que é fiel a Deus não abre mão da sua fidelidade com Deus. Porque ele sabe que o Redentor vive e que por fim se levantará. Que Deus te abençoe. Tá? Se fortaleça em Cristo. Se fortaleça em Cristo. Se fortaleça em Cristo e Deus ele vai te abençoar poderosamente. Que Deus te abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.